Bem, pessoal, e hoje nós vamos falar sobre esse caso que tem intrigado todo o país, que é o caso do serial killer Lázaro Barbosa de Souza. Ele tem causado pânico, principalmente na região onde os policiais tentam capturá-lo. E por que tem causado todo esse pânico? Primeiramente, pela frieza desse elemento. E, em segundo lugar, pela associação que é feita em relação ao satanismo e também de que o serial killer faria uso do livro de São Cipriano. De acordo com informações, nesse livro constam fortes orações que dão poderes a quem utiliza essas orações para se transformar, tomar a forma de animais, de árvores, de sombras. E o grande questionamento é: seria por conta dessas orações que os policiais não conseguiram, até o momento, capturar o Lázaro? Nós conversamos com o professor Antônio Mariano, ele que é um patrimônio histórico, cultural da nossa região. Professor Antônio Mariano, que é bacharel em Direito, ele é professor e psicanalista, poeta, escritor, ele é pós-graduado em História Moderna, pós-graduado em Maçonologia, pesquisador e praticante da hipnoterapia e terapia de vidas passadas. Nós conversamos com o professor Antônio Mariano e ele vai falar um pouco sobre esse caso. Será que essas informações ligadas ao satanismo e ao livro de São Cipriano procedem? Você confere comigo a partir de agora. Olá, Edivaldo. Edivaldo, você me faz algumas indagações e eu diria que, na verdade, não é muito fácil resumir em poucas palavras todas essas questões amplas, profundas e complexas que você coloca. Na verdade, isto é um assunto para ser discutido, conversado durante muito tempo, para que as pessoas possam realmente compreender aquilo que nós estamos dizendo. Mesmo assim, procurarei ser sintético e fiel às suas indagações. Pois bem, a primeira pergunta que você faz é sobre quem foi São Cipriano. Eu quero lembrar você que os fatos relacionados à vida de São Cipriano são fatos tanto lendários como históricos. A lenda e a história, como sempre, como é o caso da Bíblia, como é o caso da maioria das religiões, sempre a lenda e a história estão juntas, traçando ou querendo traçar rumos para a história da humanidade. Então, outra coisa importante. Cipriano, existiram dois São Ciprianos na história da Igreja cristã, especialmente das igrejas católica e da Igreja ortodoxa. São Cipriano, o bispo de Cartago, e São Cipriano, o feiticeiro que transformou-se em santo. Não é isso? É sobre este que a gente quer falar. Cipriano, ele foi um mártir, foi martirizado como foram tantos cristãos perseguidos pelo Império Romano, e embora ele fosse um praticante de magia, ele tanto praticava como escrevia a respeito do assunto, por ser um homem altamente inteligente, casou-se com Santa Justina. Justina era uma senhora cristã que, justamente por conta do seu amor cristão, terminou fazendo com que Cipriano se convertesse ao cristianismo, ao Evangelho de Jesus, e assim ele foi martirizado também juntamente com a esposa, por isso que eles são dois mártires e considerados dois santos, inclusive sendo honrados nos altares da Igreja Católica Romana e da Igreja Cristã Ortodoxa. Cipriano, como eu disse, escreveu alguns trabalhos a respeito das suas práticas e das suas ideias. Esses trabalhos
ficaram e ao longo do tempo sofreram muitas deturpações, foram adulterados, foram cortado muita coisa, acrescentado outras, e terminou criando essa grande quantidade de livros de São Cipriano que nós vemos aí nas gráficas, nas editoras, não apenas do Brasil, mas também de outros países do mundo. Então é um fato, historicamente Cipriano existiu. Foi um grande feiticeiro, um grande estudioso, um grande mago, que transformou-se em um grande cristão e, por isso, o seu nome está registrado nos anais das igrejas, como também nos anais daqueles que estudam ciências ocultas ou mágicas, como a gente às vezes diz, ok? A outra pergunta que você faz, Edivaldo, é se é verdade que no livro de São Cipriano constam orações poderosas associadas a ciências ocultas que trazem poderes às pessoas que as praticam de se envoltar, de tomar a forma de animal, etc, etc. Eu diria que sim. O livro de São Cipriano, ou os livros de São Cipriano, porque eu já disse que existem várias versões, eles são livros de conteúdo muito sincrético. Fala-se ali sobre histórias, sobre lendas, sobre conhecimentos de artes adivinhatórias, artes mânticas, ou adivinhatórias, como a astrologia, a quiromancia, a cartomancia, a numerologia, etc, etc. Ali tem uma grande quantidade de orações, das mais diversas para os mais diversos fins, e tem também muitos ritos, muitas ritualísticas, porque o ser humano é um ser naturalmente ritualístico. O próprio mestre de Nazaré, como nós sabemos, Jesus de Nazaré, que fazia tudo para não utilizar de determinados ritos, mas certa vez para curar aquele cego, teve que cuspir no chão, fazer lama com a saliva, a própria saliva e a terra, o barro, e passar o barro com a saliva nos olhos do cego. Nós conhecemos este fato. E isso é um rito, É interessante este fato. Pois bem, o livro de São Cipriano, ele é um livro muito ritualístico. Tem muitas ritualísticas, as famosas bruxarias ou feitiçarias. E aí, é claro que essas ritualísticas, elas são direcionadas, ora para fazer o bem, ora para fazer o mal. E aí está o grande problema, porque é um livro que só deveria ser lido pelas pessoas que têm uma boa formação mental, espiritual, psicológica. Por quê? Porque aquele livro pode induzir as pessoas a fazer o mal, se acharem poderosas pela prática do mal. E não é assim. Nós sabemos que as leis divinas, elas preponderam, elas dominam o universo, e aqueles que ousam contradizê-las terminam por pagar o preço. Bom, mas a sua pergunta foi se existem orações poderosas. Ora, Edivaldo, essas orações poderosas, elas existem dentro da nossa cultura. A oração, por exemplo, a oração da cabra preta, que tem uma modalidade de livro de São Cipriano que tem aquela oração. Mas a oração da pedra cristalina, a oração da estrela radiante, a oração de São Marcos e São Manso, já falamos. Essas orações, elas têm conteúdos muitas vezes um tanto estranhos, mas quando elas são recitadas ou praticadas com fé, muitas vezes elas produzem realmente grandes resultados. Nós que estudamos parapsicologia sabemos muito bem que muitas coisas acontecem pela questão da autossugestão ou pela emissão de fluidos mentais, de forças mentais que terminam por produzir determinados efeitos. Nós sabemos que é assim que funciona. Agora, cada um utiliza para aquilo que acha conveniente, não é verdade? Então, nós sabemos que hoje, inclusive até mesmo nas igrejas, muitos líderes religiosos
terminam provocando determinados efeitos através da sugestão. A sugestão que, implantada no subconsciente das pessoas, termina por provocar determinadas reações. Pois bem, então, em síntese, é isso. Realmente, essas orações fortes, elas existem. Elas, na prática do cotidiano, podem se efetivar de alguma forma. É claro, volto a dizer, parapsicologicamente, cientificamente, isso teria uma explicação, mas esses fatos existiram. E, por exemplo, os nossos cangaceiros, todos sabem a história dos cangaceiros, eles têm toda essa história bonita de luta, trabalho, mas o lado triste, né? O lado dos roubos, dos assassinatos, mas eles sempre se protegiam de alguma forma, graças às ritualísticas e às orações fortes. O livro de São Cipriano é muito rico nesse tipo de coisa. Você também me pergunta se eu conheço ou conheci pessoas que praticaram ou praticam essas ritualísticas e essas orações, etc. Assim, conheci muitas pessoas, várias pessoas, conheci feiticeiros, né? Desde os dias da minha infância que eu pesquiso este assunto, vi de perto coisas fantásticas acontecerem. Sei que a mente humana, quer seja pela sugestão, quer seja pela emissão de fluidos positivos ou negativos, a mente pode fazer verdadeiros milagres, como nós costumamos dizer. E é isso que a própria Bíblia nos ensina, que as religiões, de um modo geral, nos ensinam, né? A gente, quando lê a Bíblia, por exemplo, a gente vê os magos, Moisés desafiando os magos de Faraó, que praticamente reproduzem as pragas, as práticas, os resultados das pragas do Egito, os magos praticamente fazendo a mesma coisa. O que demonstra, de uma forma muito clara, que aqueles poderes são muito mais poderes mentais, que podem ser controlados pela mente humana, do que propriamente uma ação divina direta, em muitos casos. É claro que tem as exceções que existem justamente para confirmar a regra. Pois bem, então, conheci pessoas sim, e curiosamente, algumas pessoas de muito crédito. Eu sei, por exemplo, de pessoas que, tentando ajudar outras, elas chegaram a morrer pelo uso indevido de forças desta natureza, como eu já falei. Eu sei de pessoas que, incapacitadas de lerem o livro de São Cipriano, teimaram em ler e praticar aquilo que não deveriam e terminaram morrendo, desencarnando ou morrendo, como a gente costuma dizer, por conta disso, tá? Eu vi isso por pesquisa e eu sei que esses fatos são reais. Agora, são fatos que precisam ser compreendidos, estudados, colocados no devido lugar, né? Sei de pessoas que tinham a capacidade de envoltamento, né? Ou de aparentarem ser um animal. Isso também tem uma explicação parapsicológica ou científica, embora a grande maioria não queira assim admitir. E, finalmente, você me pergunta sobre o serial killer Lázaro, que envolve um jovem rapaz da Bahia, que seria um criminoso, que estaria sendo perseguido pela polícia, e você pergunta se, na minha opinião, ele está envolvido com o satanismo, ou se é uma pessoa adepta dessas orações que estão no livro de São Cipriano. Olha, sinceramente, eu aqui não tenho muito o que responder, porque primeiro que eu não tenho o direito de estar julgando quem quer que seja, não é verdade? Eu não posso julgar. A própria imprensa, muitas vezes, quando traduz para nós informações, não traduz a realidade. Traduz a realidade, mas muito mesclada com preconceitos, com interesses pessoais e grupais.
aí não dá muito para avaliar se aquela pessoa realmente é um grande assassino, um grande criminoso, e se ele está sob a proteção de poderes mágicos, diabólicos, satânicos. Não dá para fazer essa avaliação, até porque, sinceramente, eu não conheço muito de perto a vida daquele rapaz. Agora, pelo histórico do que nós vimos e sabemos e conhecemos, pelas coisas que eu já vi na vida, pela ação dos poderes que o ser humano pode manusear, eu sei que é possível, sim, a pessoa utilizar o poder da mente para atingir determinados propósitos. E sei, Edivaldo, perfeitamente que o grande problema do ser humano está em ele disponibilizar-se para praticar o bem e o mal. Deus é luz, Deus é amor, Deus é o bem supremo. O diabo é o adversário, é o inimigo. O diabo, a própria palavra já diz, diabo é aquele que divide, né? É aquele que nos sucateia, nos divide, nos empurra para os conflitos, né? Então, Deus é amor, Deus é paz. É isso que nos ensina o Evangelho de Jesus. Então, se aquele moço, né, o Lázaro, né, da história, o criminoso, como dizem os meios de comunicação, se ele está usando orações, rituais do livro de São Cipriano, é possível que não, até porque, como eu já disse, aquele livro é um livro, eu digo às pessoas, quando as pessoas me procuram, então outro dia uma pessoa estava muito apavorada, porque o filho havia morrido e a pessoa não estava com o livro, não sabia o que fazer, e veio me trazer o livro e me buscar uma resposta. Eu digo, olha, o livro é um livro como qualquer outro. Agora, se nós formos praticar aquilo que nós não temos consciência, ou formos fazer o mal, então todo mundo que faz o mal recebe a devida resposta. Aliás, é isso que nos diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios, que ninguém se engane. Aquilo que o homem planta, isto ele colhe. Então, usar a mente para fazer o bem, usar a mente para curar, ajudar, orientar, educar, dar vida e luz é algo divino, mesmo que as pessoas usem ritualísticas, né? As religiões estão aí, muitas delas usando ritualísticas para o bem. Agora, usar, né, a mente ritualísticas para fazer o mal, aí é algo condenável. Aliás, fazer o mal é algo condenável com ritualística ou sem ritualística. Edivaldo, nós podemos conversar melhor sobre isso depois. Por enquanto, meu irmão, é isso que eu posso te dizer. Um abraço e até breve.